TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, estamos ao vivo, começando mais uma edição do programa Câmara Esportiva. E hoje, quarta-feira, fica ligado, fica sintonizado conosco, porque vamos mostrar como é que foi a apresentação oficial do técnico Francisco Diá. Tem também uma super entrevista com o vereador Fúvio Saulo. Enfim, programa recheado. Meu boa tarde aqui para os nossos comentaristas, o Otávio Albuquerque e também o professor Ricardo Fonseca. Boa tarde, Vitor Hugo. Boa tarde, especial telespectador do Câmara Esportiva. Vamos lá, muito a discutir hoje sobre o futebol, sobre o esporte de uma forma geral. Boa tarde, professor. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Otávio. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todo mundo que faz a TV Câmara Canal 10, amigos televisivos. Um abraço especial. E tu que é traíra, tchau. Não mandou o Vaza Farroupilha hoje. Bom, começando o programa, vamos falar sobre a apresentação oficial do técnico Diá. Ontem aconteceu essa apresentação lá no auditório, no Frasqueirão. Vamos conferir. Francisco de Assis dos Santos, o Diá, é o novo técnico do ABC para a temporada 2020. Ele foi apresentado à imprensa durante coletiva no estádio Frasqueirão pelo presidente do Alvinegro, Fernando Suassuna. Vai comandar o time pela terceira vez. Teve outras passagens em 1996 e 2004. Chega no momento delicado do clube, que está na Série D, mas com total apoio da diretoria. Eu acho que estou realizando um sonho do meu pai, que não é mais vivo, meu pai que foi ABCdista. Se ele estivesse vivo, eu sei que ele estaria muito feliz. Fiquei muito feliz, né, por ter recebido esse convite do presidente Fernando Suassuna e todos que fazem a diretoria do ABC para comandar esse time de massa, esse time forte que é o ABC Futebol Clube no ano 2020. Apesar do orçamento apertado, disse que espera montar uma equipe competitiva, o que já fez comandando times do Nordeste e Sudeste, vencendo vários campeonatos, onde ganhou a fama de rei do acesso. Deve trazer alguns nomes desconhecidos para o futebol potiguar. As equipes que eu passei sempre tenho olhado com carinho as divisões de base, e aqui não vai ser diferente. O ABC tem um grande trabalho nas categorias de base, né, comandado por Gilmar, por Fred, com o apoio da diretoria, talvez um dos clubes que mais revela a nível de Nordeste. E nós vamos olhar com carinho e fazer uma integração entre profissional e categoria de base para fazer um ABC forte e um ABC competitivo. Eu sempre, aonde passei, sempre a gente tem colocado jogadores oriundos da base, né, para integrar a equipe profissional, e aqui não vai ser diferente. Vai priorizar o campeonato estadual e espera contar com o apoio da torcida alvinegra. É claro que nós vamos disputar 3 competições difíceis, né? Eu acredito que o campeonato estadual seja uma prioridade maior, até porque eles nos garantem uma vaga de Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Então, é importante a Copa do Nordeste, porque traz retorno financeiro para o clube, importante é a Copa do Brasil, mas o campeonato estadual será uma prioridade, e foi assim nas equipes que eu passei, aqui não será diferente. Sobre uma possível rejeição ao seu nome, por ser natalense, ou seja, prata da casa, acredita que ela terá fim quando os resultados aparecerem. Essa rejeição, essa interação em torcida, em comissão técnica, em grupo de jogadores, elas vão acontecer com o resultado, e aqui não vai ser diferente. Eu acredito que se o resultado vir, né, você pode trazer jogadores de nome, jogadores conhecidos do futebol brasileiro, que o resultado não vem. Talvez se eu tivesse tido esse rebaixamento no ABC, eu tinha saído daqui lixado, né, até pelo índice de rejeição que a gente tem, talvez por ser de Natal. Mas eu estou calejado contra isso. As equipes que eu passei, a maioria foram assim, equipes de massa, como Sampaio Correia, como Campinense, como CSA, equipes grandes do futebol brasileiro. Trabalhei 3 vezes no Campeonato Paulista, tenho 5 títulos fora de Natal, 3 acessos, e essa oportunidade, numa equipe de massa como a ABC, eu tenho certeza que vou trabalhar com todas as forças, junto com minha comissão, com minha diretoria, para fazer um ABC forte. Eu não tenho medo dessas coisas, porque aqueles jogadores que a gente vai trazer vão ser jogadores conhecidos, e eu tenho certeza que o índice de acerto nas equipes que eu passei foram mais de 90%, e aqui espero que não seja diferente. Muitas vezes nome
não quer dizer nada, né? Porque às vezes você traz um jogador desconhecido e ele arrebenta. Ele traz um jogador com nome, já com cartaz muito grande, que chega aqui, não dá um chute e não joga nada. Quem vai dizer tudo isso vai ser o resultado. Francisco Diá, apresentado oficialmente como treinador do ABC. Já passa a bola aqui para os nossos comentaristas. Otávio Albuquerque, o que é que você achou das palavras aí do Francisco Diá? Pois é, Vitor Hugo, a gente já tinha falado na semana passada sobre a chegada do Diá, também sobre a contratação do Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia, que vai prestar uma consultoria ao ABC. É um bom nome para o momento do ABC, não é? Não é um treinador, se a gente for analisar o currículo, de grandes conquistas, né? Tampouco passagens por grandes clubes, mas é um treinador rodado, experimentado e que conhece a realidade do futebol local. Já treinou o América, já treinou o Alecrim, já teve uma passagem pelas categorias de base do ABC e, principalmente, sabe trabalhar com recursos limitados, que é a realidade do ABC. Né? Sobretudo, se for ratificado que o ABC realmente vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos para um rápido intervalo e na volta você segue coladinho com a gente, porque a gente vai bater um papo muito bacana com o vereador Fúvio Sal. Então não sai daí, que eu volto já. Mais de 50% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? O A. Qual que parece um raio? O Z. Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler, precisa estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. De volta com o programa Câmara Esportiva e já vamos para a nossa entrevista do dia com o grande incentivador do esporte norte rio-grandense, o vereador Fúvio Saulo. Já dou uma boa tarde, vereador. Você, como grande incentivador, foi presidente da Federação de Handebol aqui do estado e agora incentivando também eventos do Beach Handebol, né? Muito boa tarde. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a você que está nos assistindo aqui. Mais uma edição do Câmara Esporte. E aí, Otávio? Que bacana a gente ter a presença de um representante do povo aqui para a gente saber, né, as atividades do mandato. Grande satisfação estar recebendo aqui no nosso estúdio o vereador Fúvio, né? Sem dúvida alguma tem muito a nos dizer sobre o esporte aqui praticado na cidade e também o handebol, que ele presidiu a federação. Né? Vereador, agora a gente separou umas fotos aqui sobre um atleta que já está representando até a seleção brasileira de beach handebol, a Carol, está mandando muito bem, né? E olha aí o nome dela, convocada para a seleção brasileira de beach handebol. Teve a competição, né, uma etapa agora, recentemente, uma etapa a nível nacional, que foi realizada aqui no Aeroclube, né, de Natal. E
que repercutiu muito bem, né, aqui na cidade, vereador? É verdade. O beach handball, ele não tem o recurso que o handebol de quadra tem. Infelizmente, ainda não é visto como um esporte pujante, apesar do sucesso que o beach handball tem trazido para o Brasil ao longo dos anos. E Carol é um atleta que nos últimos anos se destacou, já foi convocada várias vezes, isso já tem sido uma constante, é uma menina de sucesso e a gente sempre esteve perto, sempre acompanhou e sempre ajudou quando ela precisou de apoio. E além da Carol, outros talentos aqui do estado também se destacando, inclusive a Luana manda muito bem, que eu sei, está fazendo aqui a filmagem da gente, eu sei que manda muito bem, mas, vereador, fala sobre essa competição, aproveitando aqui as fotos estão rodando no vídeo, essa competição que aconteceu, você foi um dos incentivadores, né? Isso, dentro dessa dificuldade que a gente fala do esporte e que o beach handball passa, a realização do circuito brasileiro, ele é realizado onde alguma equipe banque a estrutura para que se realize essa etapa. Então, o América se propôs a trazer para Natal porque é importante a competição sendo na sua terra, porque as meninas se dedicam mais e era certeza de trazer uma boa pontuação que conta para o ranking nacional. Então, essa pontuação foi importante, as meninas tiraram em terceiro lugar e a equipe do América teve realmente uma iniciativa louvável, porque não é fácil realizar uma etapa dessa, tem custo de toda a natureza, né, para a realização da competição, aluguel de tenda, sonorização, arbitragem, é um custo relativamente elevado e eu dou parabéns às meninas por essa iniciativa que trouxe mais esse terceiro lugar para o Rio Grande do Norte. Bacana, né? No caso do beach handball, vereador, embora as dificuldades, claro, mas o fato de Natal ser uma cidade com um litoral favorável, isso ajuda na massificação do esporte? Nós temos uma história de sucesso no handebol que Natal já foi, quer dizer, o Rio Grande do Norte já foi um destaque muito no handebol. E aí passou-se uns anos meio no abandono e voltamos agora de uns anos para cá. Nós, inclusive, quando assumimos a presidência da federação, juntamente com a equipe de Roberto Silva, o professor Flávio Tinoco, pessoas que sempre se destacaram. Eu sempre fui atleta mediano, não fui um atleta de destaque, mas nós topamos essa parada e o nosso litoral, ele favorece muito a prática do beach handball. A gente, enquanto presidente da federação, nós fizemos etapas em São Miguel do Gostoso, na Praia do Marco, fizemos em Barra de Nacharanguape, levando, e sempre a gente fazia a final aqui em Natal, a etapa do estadual, né? E trazer competições de fora nos dá mais destaque, né? E essa possibilidade de pontuação realmente jogando em casa é bem louvável. Por isso que as meninas souberam da importância e vestiram a camisa, porque foi todo atleta, foram todos os atletas que vestiram a camisa para trazer essa competição para cá, com muita dificuldade. Agora, vereador, o fato de você ter tido uma vivência com o esporte, também como presidente da Federação de Handebol, isso ajuda também para agora, como um vereador, né, de repente, lutar pelo esporte local? Sim, ajuda bastante. A gente entende as dificuldades das federações e a gente pensa em realizar, inclusive, qual é a grande dificuldade dos esportes? São recursos, né? O poder público municipal, estadual e federal, ele não pode lhe dar o recurso se você não elabora um projeto, se você não faz um trabalho para receber esse recurso. Então, nós, inclusive, agora demos entrada em 3 proposições de criar para federações, acho, natação, de esporte escolar, para que elas possam receber recurso público, elas se tornarem de utilidade pública para receber recurso público. E a gente quer formar ou o presidente ou alguém da federação para que ele possa elaborar projetos e angariar recursos. Essa é a maior dificuldade que a gente encontra no esporte. E para atrair a iniciativa privada, vereador, que estratégias utilizar para incitar no empresariado um desejo de investir no esporte, a fim de desenvolvê-lo? Muito importante. A gente não pode deixar que somente o serviço público, que já está extremamente assoberbado, né, na questão financeira, e jogar toda a responsabilidade para o poder público. A iniciativa privada tem um papel fundamental, porque um papel social, inclusive, porque o esporte ele transforma, ele faz com que o cidadão crie princípios, que ele respeite os diversos. Então, a iniciativa privada tem muito, mas só é atrativo se
aquela modalidade se destaca. Então, infelizmente, é aquela coisa, é como você dá a oportunidade do primeiro emprego, e o esporte tem isso também. Se você não tem uma coisa que atraia para o comércio ou para o empresário que vai investir, ele realmente fica sem retorno, vamos dizer assim. Tem que ser muito pelo cunho social. Foi uma pergunta que eu fiz sobre o beach handball, mas pode se estender para o handball de uma forma geral. Essa ideia da massificação, porque o handball é um esporte com muito potencial aqui no Rio Grande do Norte. Sim. Muito tradicional nas escolas. Inclusive, na época que eu estudava lá no SIC, eles faziam um trabalho Sagrada Família com o professor Flávio Tinoco, que é referência aqui no estado, em se tratando de handebol. Mas ainda não tem assim tantos adeptos, né, nem em âmbito nacional, nem também em âmbito local. Como é que fazer para massificar o esporte, para dar mais força aí? Olha, a gente tem tido uma dificuldade ao longo do tempo, eu vou dizer muito na questão dos Gernes. Os Gernes era uma competição que havia todo um preparativo, né? Então as escolas investiam, inclusive davam bolsa aos atletas. Quando houve o enfraquecimento dos jogos escolares, realmente as escolas não se viram obrigadas a contratar os melhores professores nas diversas modalidades, e isso enfraqueceu o esporte no nosso estado, porque o Gernes era a maior competição escolar do Brasil. Então tinha uma visibilidade para a escola e as escolas investiam nisso. E consequentemente, quando se termina a idade escolar, quem assumiria isso seriam os empresários, vamos dizer assim. Então, esse enfraquecimento eu acho que foi muito rígido para o esporte do nosso estado. Agora, vereador, tem vários projetos de sua autoria tramitando aqui pela casa, aprovados, inclusive um deles, o projeto do roteiro turístico ecológico, que inclui aí as zonas de proteção ambiental. É uma ideia também sua incluir atividades de lazer, atividades esportivas nesse roteiro turístico? Na verdade, a importância do roteiro turístico ecológico é sabendo o potencial turístico que nós temos, não somente por nossas belezas naturais, pela nossa arquitetura histórica e inclusive religiosa, o roteiro turístico ecológico quer atrair pessoas que gostam da prática esportiva associada ao tema ecológico. Né? No Parque da Cidade, no Parque das Dunas, principalmente nesses dois pontos, nós temos trilhas ecológicas. E trilha é uma atividade esportiva. Caminhadas, né? E isso, a caminhada, a trilha, ela tem que ser praticada, ela tem que ser... E é uma modalidade nova. O esporte de aventura, ele tem sido... tem um crescimento muito exponencial, né? Nos últimos anos. Então, consequentemente, o roteiro turístico ecológico vai fazer com que pessoas conheçam essas localidades, essas nossas belezas, as EPAs que nós temos, e consequentemente, usem para a prática esportiva. Esse é o ideal. Agora, vereador, nosso tempo aqui não é tão extenso e eu queria aproveitar a presença do senhor para fazer alguns questionamentos que eu acho pertinentes. Pois não. O senhor, na posição de vereador e como um entusiasta do esporte, imagino que conheça a realidade da prática esportiva aqui na nossa cidade. Os equipamentos esportivos hoje, sobretudo nos bairros mais carentes da cidade, como é que estão? São suficientes, são insuficientes? Como é que o senhor avalia? Olha, eu acho que estamos ainda distante do que a gente deseja. Mas a gente tem que reconhecer, a secretária Daniele Mafra tem feito um trabalho à frente da secretaria, e eu sou oposição ao prefeito. Eu não sou oposição por ser oposição. Eu estou aqui como fiscal do povo, representante do povo, para fiscalizar o que está certo e o que está errado. Eu acho que a gente teve um período de muita cultura da bola, da terra de futebol, principalmente terno de futebol, né? E esqueceu as outras modalidades. Eu acredito que com a recuperação de alguns equipamentos esportivos, de algumas quadras, para a população, a gente tem realmente um atrativo. Porque, como eu disse anteriormente, não é só o poder público que pode bancar a manutenção do esporte, a iniciativa é privada. Mas tem que ter parcerias, inclusive da população, para manter esses equipamentos. Porque nós vivemos numa sociedade onde ainda não se tem a consciência, ainda se tem a consciência do que é público não é de ninguém. Uhum. Na verdade, o que é público é de todos nós. Nós pagamos os impostos todos os dias para que isso seja mantido. Então, a gente fica triste quando vê a depredação de uma praça, de uma quadra, de um ginásio, de uma tela, né, de levar tabela de basquete, de levar trave. Então, a sua pergunta foi muito, muito importante. Eu acho que o caminho é esse, é você dar o espaço, ceder o espaço para a população com qualidade, para que ela pratique as atividades esportivas. Vereador, quando o senhor está transitando pelos bairros, pelas comunidades aqui de Natal,
quais são os principais pedidos que você recebe da população em relação a essa prática esportiva, de áreas de lazer e tudo mais? Olha, nós temos o Fiscalize, né, que é tem nos ajudado bastante nas demandas, na solicitação da população pela demanda de diversas, mas o Fiscalize pouco mostra sobre o esporte. A gente recebe exatamente isso, recuperação de quadra e as pessoas ainda pedindo bola, pedindo terno de futebol, né, ainda pela cultura que se foi plantada por muitos anos. Mas como eu disse anteriormente, o importante é como é que você vai fazer com que uma comunidade frequente uma religião? Você coloca a igreja lá, coloca o padre e as pessoas a comunidade vão lá ouvir a palavra. No esporte é da mesma forma. Você tem que dar o espaço com qualidade e, se possível, colocar um profissional alguns momentos para que ele acompanhe, para dar um aulão de dança, de musculação, de que quer que seja, mas com acompanhamento. Porque você vê que na questão da praça para a terceira idade, a gente não tem mais nenhuma funcionando na nossa cidade. Agora, vereador, outro questionamento que eu acho muito pertinente é a respeito das escolas públicas, né? Hoje eu estou fora da sala de aula, mas eu fui professor da rede pública e eu sei o quão precárias elas são, inclusive em relação ao esporte. Há algum projeto de algum colega ou seu próprio tramitando em relação ao investimento nas escolas públicas do município, em relação à questão do esporte? Muito, muito bem lembrado. Pouquíssimo a gente se fala em recuperação de espaço esportivo dentro das escolas. E poucas têm com qualidade. Então a gente tem que cobrar isso. Aqui na Câmara o que a gente faz é emendas, algumas emendas, a gente tem alguns valores de emenda para algumas escolas, né, mas ainda precisa ser bastante difundido isso e é uma colocação muito importante para alerta para todos nós, que inclusive eu estou inscrito no horário de orador agora, é uma das coisas que a gente vai cobrar. Eu estou numa sequência de visitas às escolas e a gente vai fazer essa referência para que a prefeitura consiga dar à escola essa estrutura mínima, vamos dizer assim, para que os seus alunos consigam praticar esporte. Porque eu tenho conhecimento, inclusive lá no nosso bairro, na Sala Esperança, a prática de esporte é feita no salão no refeitório, vamos dizer assim, né? No espaço onde os alunos lancham. Quando eles estão na hora de atividade escolar, ele atrapalha totalmente quem está na sala de aula. Então, por quê? Porque a escola não tem um espaço para a prática do esporte. Agora, vereador, nossa produção separou algumas fotos aí para a gente comentar. Já pode lançar. Vamos lá, onde é que foi essa foto, vereador? Isso aí foi no final de um ano, nós aí, com vários... Ó, meu professor de handebol ali, ó, Fábio Lisboa, Denis Lisboa e Flávio Tinoco. 3 grandes figuras do esporte e do handebol, mas são referências aí. Foi quando a gente recuperou a federação e fizemos um encerramento com a entrega de medalhas aí na ABB, nós fizemos. Bacana. Tem mais imagens na tela, taças... Isso são etapas que a premiação que a gente providenciava, a gente sempre fez com muito zelo, tudo com muito carinho aí. Isso foi na UFRN, aí foi uma etapa do beach handebol, fantástica, que teve aqui também, lá na Praia dos Artistas, Praia do Meio. Essa daqui foi no ginásio da escola, lá na Zona Norte, no Mundial. Legal a galerinha aí, ó. Aí eu acho que foi na praia de São Miguel do Gostoso. Uma etapa também do estadual, sempre Flávio Tinoco do meu lado aí, Guerra Peixe aí do Rio de Janeiro, veio aquela etapa, as meninas aí do... Uma velha selfiezinha. Mas isso aí foi no apartamento de Flávio Tinoco. Isso aí já foi misturado aí. Vereador? Foi na época Foi não. Dá para fazer? Claro, vamos lá. Duas perguntinhas em uma, rapidamente. A situação do handebol hoje no nosso estádio no que concerne ao calendário, tá? Há um calendário perpassando por todo o ano. O senhor pode responder essa, depois eu faço uma outra. Existe. O que é que nós fizemos? Infelizmente, a força política ela precisa estar presente. Como eu tinha muito acesso, mesmo não sendo vereador, eu tinha várias portas abertas em vários lugares, até porque eu sou servidor público. Então com a minha saída, realmente, hoje o presidente, que é Dudu, ele tem uma certa dificuldade. Então, hoje já não é mais como a gente tinha deixado. Nós fazíamos etapas tanto no handebol de quadra, que a gente fazia em Apudi, fizemos em Marizal, Currais Novos, Mossoró. A gente tem a etapa do estadual
difundida, porque tem equipes no interior do estado que tem dificuldade de se deslocar para Natal toda vez. Então a gente só fazia final em Natal. No beach handebol do mesmo jeito, essa dificuldade de fazer as etapas no interior. E assim, rapidamente, a projeção do handebol do Rio Grande do Norte no cenário nacional. Atletas, enfim. Hoje nós, como eu disse a você, de uns 5 anos para cá, nós assumimos em 2011, a gente resgatou a credibilidade da nossa federação. Inclusive, com a minha participação nas reuniões das assembleias da confederação, a gente tinha poder e voz, e se tivesse permanecido lá, a gente teria crescido dentro da confederação. Mas precisa ter a política. Se você não tiver o acesso do presidente com o presidente da confederação, a gente perde um pouco com isso. Mas a gente está aos trancos e barrancos, ainda estamos se destacando. Bom, lembrando que tem atleta da seleção brasileira de beach, daqui do Rio Grande do Norte, na seleção brasileira de beach handebol, e tem Potiguar também na seleção de handebol feminino, né, também? Tá bem representada. Como eu disse a você, a gente, inclusive Ceará-Mirim, sempre foi um município com bastante, um berço, assim como Currais Novos é para o atletismo, Ceará-Mirim tem sido para o handebol. Bom, quero agradecer demais a presença aqui do vereador conterrâneo meu lá do bairro de Cidade da Esperança, vereador Fúvio Saulo, grande incentivador do esporte. Muito obrigado pela presença e saiba que as portas aqui do programa Câmara Esportiva estão sempre abertas. Eu é que agradeço, parabéns a você, porque esse espaço que a TV Câmara dá ao esporte é de fundamental importância, porque é uma pauta diferente, mostrando o que a legislação pode contribuir, então é uma forma diferente de mostrar o esporte. Parabéns a todos vocês que fazem a TV Câmara. Valeu. Muito obrigado também ao jornalista Otávio Albuquerque. Tamo junto e misturado. Obrigado, Hugo Fernandes, obrigado pela presença do vereador Fúvio. Estou sempre à disposição de vocês. Para você que está em casa, encontro marcado amanhã, 1h20 da tarde. Até lá.